Shabbat Shalom a todos. O tema dessa mensagem, Parashá 19, Trumá, ou Terumá, como alguns mencionam, é enfermidades na mente e no coração. Senhor nosso Pai, mais uma vez te damos graça pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade. Pai, me capacite a passar para cada pessoa, para cada um dos meus irmãos, a tua mensagem nesse dia, e cada um possa receber, compreender, verificar a sua própria vida, onde se enquadra dentro desse contexto, e possa receber força do Senhor para voltar para Ti, para aqueles que têm se afastado. Fortaleça, Pai, a nossa união entre os outros e todos para com o Mashiach. Nós dependemos do Senhor, Beshem Shur Mashiach, que assim seja. O tema então dessa mensagem é enfermidades na mente e no coração. Nessa Parashá, Trumá, coleta, contribuição ou oferta voluntária, Hashem instruiu Moshe ali a fazer uma coleta entre as pessoas do povo de Israel que tivesse um coração voluntário para fazer isso. Moshe mencionou as necessidades que haviam ali para o povo, porém, Moshe não estipulou nenhum valor ou quantidade entre os produtos que seriam entregues, que seriam coletados. E entre esses produtos, para serem coletados, estava o azeite para a luz. Vamos entender melhor onde seria utilizado este azeite que seria preparado pelo povo. O Kohen ia verificar se ele estava em conformidade como deveria ter sido feito, e uma vez kasher, ele seria utilizado. Shemot, Êxodo capítulo 27, versículo 20 e 21. Ordene ao povo de Israel que traga a você azeite puro de azeitonas prensadas para a luz, e mantenha a lâmpada continuamente queimando. Aharon e seus filhos devem colocá-la na tenda do encontro, do lado de fora da cortina, diante do testemunho, e mantê-la acesa desde a tarde até a manhã perante Adonai. Este deve ser um regulamento permanente em todas as gerações do povo de Israel. Embora somente os sacerdotes pudessem ministrar a utilização das luzes da menorá, ali dentro do Mishkan, no Beit HaMikdash também era dessa forma, o trabalho voluntário das pessoas em preparar o azeite puro entrava na presença do Senhor com profundidade. E assim, o trabalho daquelas pessoas era honrado diante de Hashem. Embora as luzes, ou a luz do luminar maior e a luz do luminar menor, conhecido como Sol e Lua, ambos criados por Hashem no quarto dia, sejam importantes, estudiosos entre o povo de Israel ensina que Hashem considera a luz da menorá para o seu serviço sagrado
ainda mais importante. Depois da destruição do último templo sagrado na cidade de Jerusalém, a menorá não pôde mais ser acesa com um óleo de azeite puro, e desde então as pessoas não puderam mais enviar o azeite para um serviço tão nobre diante de Hashem. Hoje temos nos dedicado a acender as luzes do Shabat como um memorial de iluminação espiritual sobre as pessoas que desejam de fato agradar a Hashem. Na terra, muitas pessoas sempre estiveram voltadas para os seus próprios interesses. E na primeira vinda do Mashiach Yeshua, mesmo as pessoas que foram escolhidas para caminhar de forma honrosa e mais próxima de Yeshua, caminhar com o Senhor, tinha uma forte inclinação para as coisas dessa terra e não para o reino do céu, como Yeshua anunciava. E isso trazia sobre a mente deles muitas confusões. Yaakov e Yohanan estavam preocupados qual deles iria sentar-se à direita ou à esquerda de Yeshua. A maioria dos talmidins desejavam que Yeshua se tornasse rei dentro do sistema opressor dominado por Roma desde aquela ocasião. Muitas pessoas desejavam mais o alimento físico do que o alimento espiritual. Muitos apareciam nas ministrações de Yeshua porque haviam ouvido falar ou participado da multiplicação dos pães. Yeshua ensinava que tinha muitas coisas para ensinar ali, para falar, porém aquelas pessoas não poderiam suportar. O povo de Israel estava completamente enfermo em sua mente. Eles acreditavam que estavam servindo e agradando a Hashem, quando na verdade não estavam. Os mandamentos de Hashem haviam sido alterados, distorcidos com conceitos humanos. Os religiosos, principalmente os escribas e fariseus, dispensavam muito esforço para a conversão de um não-judeu a Yeshua, não ao judaísmo. Da mesma forma que existe um movimento grande nessa terra no dia de hoje. Para fazer um prosélito, e contaminavam as pessoas com uma religiosidade hipócrita, com uma doutrina de salvação pelas obras, sem arrependimento dos pecados, sem obedecer os mandamentos de Hashem, sem Yeshua. E faziam assim dessas pessoas ainda mais culpadas. Matitiahu, Mateus, capítulo 23, versículo 15. Ai de vocês, mestres da Torá, escribas, e prushim, fariseus, hipócritas, percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito, e quando consegue o tornam 2 vezes mais apto para o Guerrinom do que vocês. Pessoas que acreditavam que estavam servindo a Hashem. O prosélito fazia com que as pessoas se tornassem 2 vezes mais filhos do Sheol, por meio da religião. O povo de Israel, através de Yeshua, e não através do proselitismo, através de Yeshua,
é composto, sim, por dois povos diferentes, judeus e não judeus. Através de Yeshua, não do proselitismo. Como consequência da enfermidade na mente do povo de Israel, veio então a destruição do templo sagrado. A função dedicada ao acendimento da menorá foi movida e a menorá de ouro foi roubada. Yeshua tentou explicar isso para os líderes e para o povo de Israel, que tinham muito conhecimento da Torá, mas lhe faltava entendimento. Yeshua veio para trazer entendimento. Yeshua, um modelo de restauração, do qual nós devemos nos espelhar, é o nosso modelo, para que a gente possa ter entendimento da Torá. E não para que tenhamos destruição das coisas sagradas, nem tampouco para destruição da vida de ninguém. Yeshua lamentou sobre a grande cidade, a cidade de Jerusalém. Lucas capítulo 13, versículo 34a. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, você que apedreja os que lhe são enviados. Hashem enviou profetas para ensinar a verdade para as pessoas, porém essas pessoas estavam enganadas, enfermas na sua mente, no seu coração, e acreditavam com convicção de que elas estavam certas, e ninguém conseguia convencê-la do contrário. Religião. Acreditavam que estavam servindo a Hashem e assim rejeitavam todos os enviados de Hashem com as suas instruções. E por fim, rejeitaram Yeshua. Se você pudesse conviver com aquelas pessoas naquela época de Yeshua, você perceberia que elas eram extremamente dedicadas. Faziam serviço toda manhã, ia no templo sagrado, estavam fazendo o seu melhor e com a certeza de que estavam servindo a Hashem. Embora estivesse seguindo uma Torá distorcida. Ali já não seguiam mais o Shemitah para dar descanso para a terra, para libertar os seus servos, entre outras situações, e como consequência veio a destruição do templo. E o povo foi levado para o exílio. Da mesma forma estamos vivendo até os dias de hoje. Até os dias de hoje. O povo de Israel tinha um Mishkan móvel, uma casa provisória para a habitação do nome de Hashem. Meler Davi tinha o desejo, a esperança de construir uma habitação fixa e maior para o nome sagrado de Hashem nessa terra, o Beit HaMikdash, templo sagrado. E embora ele, Davi, não pôde construir, deixou as plantas e a provisão para o seu filho Salomão, para que ele o fizesse. Não temos mais o templo na cidade de Jerusalém hoje, porém, acendemos as luzes do Shabat, por mandamento e também memorial, confiado que as luzes da menorá possam ser acesas no coração das pessoas, uma casa provisória, que dará lugar em breve a uma casa de permanência do nome sagrado de Hashem sobre toda essa terra. Hashem
escolheu Xolomó para edificar a casa para receber o seu santo e sagrado nome. Divrei, Hayamim, Aleph, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 2 a 7a. Então o rei Davi pôs-se em pé e disse: meus irmãos e meu povo, ouçam-me. Eu pus em meu coração o propósito de construir uma casa onde a arca da aliança de Adonai pudesse estar permanentemente. Ela seria o estrado para os pés de Elohim. E eu fiz o preparo para a sua construção. No entanto, Deus me disse: você não vai construir a casa para o meu nome, porque é um homem de guerra. Você tem derramado sangue. Todavia Adonai, o Deus de Israel, me escolheu dentre todos da casa do meu pai para ser rei em Israel para sempre, pois ele escolheu Judá para ser o líder. E na casa de Judá, na casa de meu pai, e entre os filhos de meu pai, ele se agradou de fazer de mim rei sobre todo Israel, e de todos os meus filhos, pois Adonai me deu muitos filhos. Ele escolheu Xolomó, meu filho, para se assentar no trono do reino de Adonai sobre a terra. Além disso, ele me disse: Xolomó, seu filho, construirá a minha casa e o pátio, pois eu o escolhi para ser um filho para mim e serei um pai para ele. Estabelecerei seu reinado para sempre, se ele usar sua força para obedecer as minhas mitzvot e as minhas leis. É uma honra muito grande ser chamado por Hashem para exercer uma função qualquer. E uma honra ainda maior ser escolhido para uma função diferenciada, como foi o caso do rei Xolomó. Uma função que exigia de Xolomó ali estar mais próximo de Hashem. E todas as pessoas nessa terra estão sujeitas a ficarem enfermas. E Xolomó também enfermou na sua mente e no seu coração. E sutilmente, sem perceber, se aproximando mais da obra do que do Criador, começou a desobedecer as instruções de Hashem. Dessa mesma forma, outras pessoas enfermam na sua mente e no seu coração e começam sutilmente a se desviar dos caminhos de Hashem. Começa a fazer ou aceitar o que a Torá proíbe e não fazer o que a Torá ordena. Quando temos o poder de realizar algo para Hashem, como também temos o poder de não realizar, de não fazer o que Hashem espera que nós façamos. Xolomó se desviou dos caminhos de Hashem e não percebeu. Provavelmente muito tempo ocupado com a obra. E isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Podemos apreciar o que é abominável a Hashem e deixar de valorizar o que é valioso, o que é precioso diante dos olhos de Hashem. Xolomó recebeu a honra de construir o Beit HaMikdash, mas também de zelar por toda a casa de Israel. Hashem ordenou na Torá que o rei não adquirisse cavalos no Egito, não tomasse muitas mulheres, não se casasse com mulheres estrangeiras e não adorasse a outros Elohim. E com relação a todas essas questões, Xolomó agiu de forma contrária às instruções de Hashem e foi reprovado. Malahim Aleph, 1 Reis, capítulo 11, versículo 9 a 11.
Então Adonai irou-se contra Xolomó, porque o coração dele se havia desviado de Adonai, o Deus de Israel, que havia aparecido a ele por 2 vezes e lhe dera ordens com referência a este assunto, a fim de que jamais servisse a outros deuses. No entanto, não obedeceu às ordens de Adonai. Então Adonai disse a Xolomó: uma vez que isto é o que está em sua mente, e você não guardou meus mandamentos e minhas ordenanças, os quais determinei que você obedecesse, retirarei o reino de você e darei ao seu servo. Hashem, na sua imensa benevolência, não removeu o reinado de Xolomó em vida, em consideração ao seu pai, o rei Davi. Entretanto, depois que Xolomó morreu, ocorreu um cismo, uma ruptura, e o reino de Israel foi dividido em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Da mesma forma que Hashem se torna favorável a uma pessoa, se esta pessoa não se manter firme nos caminhos de Hashem, seguindo suas instruções, se essa pessoa romper com Hashem, Hashem poderá romper com essa pessoa. Xolomó, um homem sobre quem repousou a sabedoria de Hashem, que se dedicou muito para edificar uma grande obra de Hashem nessa terra, mas que sutilmente começou a comprar coisas que não deveria, começou a se associar a quem não deveria, enfermou na sua mente, adoeceu no seu coração, fazendo coisas que Hashem não ordenou fazer. Proibiu. E Xolomó tinha por certo que não estava fazendo nada de errado. Irmãos, comprarmos o que não deveríamos pode nos conduzir a fazer coisas que nós não deveríamos. Podemos enfermar a nossa mente, nosso coração, nos endividar fisicamente e trazer problemas sobre a nossa vida espiritual, nos fazendo acreditar que não existe nada de errado na nossa vida, exatamente como aconteceu com o rei Xolomó. Que Hashem, bendito seja seu santo nome, possa me ajudar através de Yeshua a identificar tudo o que existe de errado na minha vida, para que eu possa corrigir o curso da minha jornada nessa terra. Que Hashem, através de Yeshua, possa me livrar das minhas próprias armadilhas, das garras da minha própria mão. Yeshua é o meu amigo, que eu possa me tornar verdadeiramente amigo de Yeshua em amor e apacentar as ovelhas que são dele, confiada nas minhas mãos. Xolomó começou adquirindo o que não deveria. O que você tem comprado sem necessidade? De algum modo, esta enfermidade na mente faz com que as pessoas comprem mais, em várias vezes no cartão, fazendo com que as pessoas se endividem e, como consequência,
de tudo, enfermem na sua mente, no seu coração. E o processo se repete. O processo se repete. Um loop. E o que ocorre? Mais e mais enfermidades. Por meio de tormentos provenientes das dívidas. Muitas pessoas não conseguem pagar suas dívidas atuais e acreditam que se pegarem um novo empréstimo, conseguirem resolver os seus problemas. Olha que loucura! Uma pessoa dessa não está enferma na sua mente? Não vão resolver. E pior, seus problemas poderão ser potencialmente agravados. Satã não se ocupará do que você tem ou não tem. Ele se ocupará com situações que afetam a sua mente, o seu coração e, consequentemente, a sua vida com Hashem. O pecado entrou na casa de Salomão de forma sutil, para evitar conflitos, guerras, confusões. Ele se associou em empreendimentos com mulheres idólatras. Que foram usadas para que Salomão enfermasse ainda mais na sua mente e no seu coração, pelo que ele via e pelo que ele ouvia. Você acha que essas mulheres oravam por ele? Eu estou aqui de pé, vou dizer para você por quê. Porque a minha esposa ora muito pela minha vida. Você, esposa, tem orado pelo seu marido mais do que criticá-lo? Todas as pessoas podem ser fortemente influenciadas pelo que veem, pelo que ouvem. E essas coisas têm o poder de nos tirar do caminho da nossa salvação. Salomão fez o que era mal diante dos olhos de Hashem. Muitas pessoas inocentes passaram a sofrer com as decisões de Salomão, que passou a enfrentar. Olha o que aconteceu com a vida de Salomão. Ele não tinha problema. Ele tinha tranquilidade quando ele recebeu sabedoria. Acabaram até os conflitos dele que deveriam existir, eram muitos com Irã. Mas, depois que ele passou a desobedecer, ele passou a enfrentar adversidades como adversários no reino que ele não precisava. Ele saiu da proteção de Hashem. Passou a ser perseguido por Hadad, o Edomi, Razon, filho de Eliada. Salomão saiu da proteção de Hashem. E o seu reino foi abalado. Ao tomar conhecimento das adversidades, Salomão deveria compreender que a proteção de Hashem havia sido removida de sobre a sua vida. E aproveitar a situação para se prostrar diante de Hashem com súplicas para receber o perdão e se tornar um modelo em temor a Hashem diante do povo de Israel. Porém, a enfermidade na mente e no coração de Salomão era tão grande que ele se sentia injustiçado pelos trabalhos que ele havia feito. Como assim? Eu construí tudo isso aqui, não está bom? O que querem mais? E passou a lutar ainda mais contra a vontade de Hashem. Ah, é?
Então agora vai ser do meu jeito. Já era do jeito dele. Ele só piorou as coisas ainda mais sobre a vida dele. Durante a construção do Milo, eu acredito que Xolomó tenha passado a maltratar seus trabalhadores. Eu acredito. Yerovam e Yarovam, um desses trabalhadores que estava ali, se rebelou contra Xolomó, que para resolver o conflito, o que ele fez? O que Xolomó fez? Promove Yarovam como líder sobre os demais trabalhadores e me resolve esse problema. E foi o que ele fez. Malahim Aleph, 1 Reis, capítulo 11, versículo 26 a 31. Yarovam, filho de Nevat, um Efrati de Zerada, cuja mãe se chamava Zerua, uma serva de Xolomó, também se rebelou contra o rei Xolomó. A razão de ele ter se rebelado contra o rei foi que Xolomó estava construindo Milo e fechou uma brecha nos muros da cidade de Davi, seu pai. Yarovam era forte, homem de grande porte, e Xolomó, vendo quanto o jovem era sério, o pôs como supervisor sobre todos os trabalhadores que estavam sendo feitos, sobre todos os trabalhos que estavam sendo feitos pela tribo de Yosef. Nessa ocasião, tendo Yarovam ido a Jerusalém, o profeta Ahiá de Shiló o avistou enquanto viajava. Ahiá estava usando uma capa nova e eles dois estavam sozinhos no campo. Ahiá tomou a capa nova que estava usando e rasgou-a em 12 pedaços e disse a Yarovam: tome 10 pedaços para você, pois eis o que Adonai, o Deus de Israel, diz: vou tirar o reino das mãos de Xolomó e entregarei a você 10 tribos. E cada vez mais Xolomó se levantava contra a vontade de Hashem, para que não cumprisse a vontade do Senhor. Que loucura. Malahim Aleph, 1 Reis, capítulo 11, versículo 40. Por isso Xolomó tentou matar Yarovam, mas Yarovam protegeu-se, fugindo para o Egito, para Shishak, rei do Egito, e ficou ali até que Xolomó morresse. À medida que uma pessoa não aceita as correções de Hashem, ela fica cada vez mais enferma na sua mente. E o último estágio da enfermidade na mente e no coração de uma pessoa reside no desejo de matar o que Hashem deseja edificar. E isso se aplica sobre a vida de todas as pessoas, mas principalmente sobre a vida das pessoas que foram chamadas por Hashem, que tiveram experiências sobrenaturais com Hashem através de Yeshua. Não importa que seja um rei sobre a casa de Israel. Não importa qual tipo de raciocínio errôneo, equivocado, possa ser estabelecido na mente de uma pessoa. Nem todas as adversidades é fruto da desobediência. Porém, se você está enfrentando algum problema, busque saber de Hashem qual é o motivo. Qual a origem dessa adversidade? E se necessário for, aceite as correções de Hashem com arrependimento e amor. Irmãos, é uma honra servir a Hashem, mas não podemos confundir a nossa amizade com Hashem, com Yeshua em nossa mente, com aspectos
de que nós somos superiores às suas instruções ou superiores até a outras pessoas nessa terra. Muitas pessoas têm desprezado as instruções de Hashem. Outras atribuem a Hashem palavras que ele nunca disse. E enganam muitas outras pessoas. Quando não, enganam a si próprio. Há pessoas que julgam outras, ainda que Hashem tenha nos proibido de fazer isso. Gastam seu tempo falando mal sobre a vida de outras pessoas, uma ação com total derrota. E nunca se apresentam diante de Hashem em oração para ajudar a edificar a vida dessas pessoas. Existem coisas muito mais nobres estabelecidas por Hashem para nossas vidas, preciosidades que nos foram confiadas às nossas mãos, vidas de outras pessoas, ensinos de Yeshua. Porém, muitas pessoas, para satisfazer seus próprios desejos, ainda têm escolhido desagradar a Hashem, perseguir pessoas com comentários infelizes, principalmente nas redes sociais, com reflexões que não glorificam o santo nome de Hashem, que Hashem ouve e sabe muito bem quais são as nossas verdadeiras intenções. A nossa mente, o nosso coração enfermado pode nos fazer perseguir quem Hashem ama. Podemos machucar, ainda que sem conhecimento, pessoas que estão ao nosso lado e querem o nosso bem. Se tivermos no nosso coração a ira, a desconfiança, que possamos nos apresentar diante de Hashem para saber o que precisamos mudar e como, de forma urgente. Não temos mais tempo. Que possamos reconhecer o caminho de Hashem Yeshua como nosso amigo e nos voltar para o Senhor, que é poderoso para nos perdoar e endireitar as nossas veredas, reajustar as nossas equações, alinhar a nossa vida com o propósito pelo qual Yeshua foi constituído como Salvador sobre as nossas almas. Existem pessoas que ainda têm dificuldade de compreender de forma clara o quanto a sua vida pode influenciar outra vida para o bem ou para o mal. Acã escondeu uma capa e 36 pessoas do povo de Israel morreram. Narrado no capítulo 7 do livro de Josué. Uma pessoa que oculta seu pecado, achando que aquilo não afetará a vida de ninguém, está com a sua mente, com o seu coração enfermo. Israel perdeu a guerra e 3.000 homens, soldados valentes, foram humilhados, porque um único homem havia tomado algo contaminado espiritualmente, numa ação de roubo, apropriação indevida, e escondeu na sua tenda. Na mente enferma daquele homem, o que ele fazia na casa dele era problema dele e da sua família. Mas assim não é com as coisas de Hashem. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Tem a nós entendimento claro disto ou não? Para fecharmos, a boa notícia é que, se nos arrependermos e nos voltarmos para Hashem, podemos experimentar a promessa escrita no livro de Yeshayahu. Isaías capítulo 58, versículo 8. Então romperá
a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Que os nossos pensamentos, o nosso proceder, o nosso falar, possam ser todos corrigidos. Que possamos ter os pensamentos, proceder e o falar de Yeshua. E certamente não seremos enganados, nem confundidos. Em um tempo com tantos enganos que tem enfermado a mente e o coração de muitas pessoas nessa terra, com um único propósito: afastá-las do caminho de Hashem. Eu tenho sido muito rebelde para a minha posição aqui. Vocês sabiam disto? Eu confesso diante de vocês, nesta minha posição aqui, eu tenho sido muito rebelde. Que o Senhor me perdoe, me restaure e me ajude a zelar da forma que Ele deseja que eu faça. Hashem, através de Yeshua, que Ele tenha liberdade de corrigir os meus caminhos, para que eu possa cuidar das coisas sagradas dEle, da forma que Ele estabeleceu, das ovelhas dEle, do jeito que Ele estabeleceu. Ovelhas que Ele tem confiado na minha mão. Eu não posso dizer, Senhor, estou ocupado com a sua obra. Essa obra é dele, eu tenho que me ocupar com ele. É ele que vai dizer o que ele precisa ou não. Primeiro para mim. E se hoje você reconhecer que precisa de ajuda, que precisa mudar e deixar de ser rebelde diante de Hashem, essa é a hora, o momento. Venha comigo. Hashem está disponível de braços abertos para agir na nossa vida, porque assim está escrito. Terrilim, Salmos 34, versículo 19, nas demais 18. Adonai está próximo dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles cujo espírito está abatido. Mas que isto seja verdadeiro diante de Hashem. Terrilim, Salmo 145, versículo 18. Adonai está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Esse mundo é movido para nos enfermar na mente e no coração, mas Yeshua é o nosso amigo, a nossa cura. Se confiarmos, se agirmos na direção da nossa cura, veremos as coisas da mesma forma que Yeshua. Não haverá enganos. Então vamos lutar em unidade diante dos desafios. São muitos, é verdade. E vamos dividir os nossos fardos. É tempo de assumirmos que todos nós precisamos de cura em alguma área da nossa vida que tem enfermado a nossa mente e o nosso coração. Para servirmos de fato a Hashem da forma que Ele estabeleceu. E não de uma forma aparente. E assim, todo o propósito do reino do céu serão estabelecidos sobre essa terra. E que isso seja breve. Porque o reino do céu está próximo. No próximo Shabbat, dia 7/3, teremos uma única paraxá, paraxá número 20, Tessavê ordene. Essa paraxá inicia com a mitzvah de Aharon e seus filhos, abastecendo a menorá do Mishkan com azeite puro de oliva, todos os dias. Hashem descreve a Moshe as vestes especiais que deveriam ser usadas pelo Kohanim durante o serviço. E assim segue. Que o Senhor possa falar poderosamente com cada um de vocês, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça, porque o Senhor tem nos corrigido, Pai, em tudo aquilo que
se faz necessário. Tem nos ensinado como um pai amorosamente ensina o teu filho, aqui neste lugar. E é o que nós desejamos, Pai, que o Senhor tenha a mesma liberdade de nos corrigir, para que a gente tenha o nosso caminho bastante alinhado com os teus propósitos. É o que eu lhe peço. Pai, Davi é um homem com o coração segundo o teu coração. Porque todas as vezes que ele é confrontado com erro, Pai, ele se voltava para o Senhor em arrependimento verdadeiro. Nos ajude, Pai. Todas as vezes que nós formos confrontados com algum erro, não importa qual seja, que possamos nos alegrar com o Senhor por esta grande revelação. Possamos nos voltar para Ti, que nos espera com os braços abertos. Em nome de Yeshua, nos guarda, nos livra. Nos livra dos nossos próprios enganos. Nos livra dos nossos exatores, entre eles nós mesmos, Pai. Tenha misericórdia, é o que eu lhe peço. Primeiro para mim, e que meus irmãos que tenham coragem de se apresentar diante do Senhor para receber da tua cura através de Yeshua. O Senhor é o bálsamo que pode ser colocado sobre as feridas que nós temos recebido nessa terra. Nenhuma delas proveniente do Senhor. Nos ajude, Pai, a não ser usado pelo mal para ferir ovelhas tuas. Entregue a Yeshua. E que Yeshua tem confiado com grande responsabilidade nas nossas mãos. Nós precisamos da tua cura. Eu preciso da tua cura. Pai, não me deixe voltar para a tua obra e deixar o Senhor de lado. A obra é tua, mas o Senhor é maior. Nos ajude a cada um de nós a priorizar o que é prioridade segundo o teu ponto de vista. Não nos deixe errar. E só temos uma forma para isso. É o Senhor ter liberdade de conduzir cada um dos nossos passos. Até em caminho que nós já trafegamos, caminhamos, conhecemos o terreno, nós podemos tropeçar. Nos ajude a pisar na pegada de Yeshua, que caminhou nessa terra minada de armadilha, de bombas explosivas, e não detonou nenhuma. Nos ajude a desenvolver um relacionamento com Yeshua. Apresentar as orações a Ti, meu Pai, em nome de Yeshua, mas desenvolver um relacionamento de amizade, conversar com Yeshua, Ele está vivo. Buscar conselhos de Yeshua. O que Ele faria em determinadas situações, quando estamos com dúvida. Porque o Senhor tem desejo de ser consultado através de Yeshua nas nossas dúvidas. Nos ajude a compreender os teus segredos para o nosso próprio bem. E que a gente utilize isso de forma correta. E muitas pessoas venham a ser libertas do mundo das trevas, que é grande nesse mundo. Beshem Yeshua Mashiach. Que assim seja.